Oi, está começando mais uma edição do Bem Viver, nosso programa sobre agroecologia, saúde, alimentação e cultura popular. Voltando das férias devagarinho, eu sou Lucas Salum e te convido para essa boa prosa. Bora nessa? Agroecologia turbinada. O segredo para agricultores do MST terem colhido safra recorde de arroz orgânico este ano. O que não pode faltar no café paraense? Vamos saber o sabor da pupunha. Como Cuba zerou o analfabetismo? E tem receita vegetariana e nutritiva no programa de hoje. É isso e muito mais, se liga que o Bem Viver está só começando. Na semana passada, a gente trouxe aqui motivos para acreditar. Você entendeu por que o povo gaúcho está chamando 2025 de um ano esperançoso? Afinal, após toda a tragédia que atingiu o solo do Rio Grande do Sul, o MST fez simplesmente a maior colheita de arroz orgânico da história. E o segredo? A agroecologia. Bom, eu sei que até aqui você já sabe. O que a gente vai entender hoje é o combustível para esse impulso. Como agricultores e agricultoras garantiram essa safra de mais de 14 mil toneladas do grão. Olha, não foi mágica e muito menos agrotóxicos. Foram os bioinsumos. Marcelo Ferreira conta essa história pra gente. A colheita recorde de arroz agroecológico do MST do Rio Grande do Sul neste ano traz esperança aos assentados, após as inúmeras perdas com a grande enchente de 2024. Para os agricultores e agricultoras, o segredo da recuperação após as lavouras ficarem inundadas está nas práticas agroecológicas de fortalecimento do solo e das plantas. Entre elas está o uso de bioinsumos, que melhoram a qualidade da produção de forma saudável. É no assentamento Filhos de Cepé, em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, que fica a unidade de produção de bioinsumos Ana Primavesi. A biofábrica foi inaugurada pelo MST em 2023, para aliar tecnologia e conhecimento camponês a serviço das famílias. Os resultados positivos são visíveis, como conta o agricultor Ivan Carlos Pereira. A biofábrica ela está dando, a gente vê na hora da semente a questão da produtividade e da questão do rendimento do grão. Isso nós vamos ter um grão melhor, um grão mais inteiro, que a gente fala em quebra e tal de silo. A nossa produção está vindo boa. O agricultor assentado e coordenador do processo de produção da biofábrica, Marcos Dione dos Reis, explica que os bioinsumos são feitos a partir de serrapilheira de mata nativa, a camada de restos vegetais que se acumula naturalmente em áreas florestais. Com tecnologia, micro-organismos benéficos para o plantio são selecionados e reproduzidos para entrarem nessa receita. Aqui a gente tem uma diversidade de micro-organismos que a gente vai levar para a receita de composto e multiplicar. Então a ideia aqui é a gente fazer uma seleção da biologia de interesse nesse processo aqui. Essa é a fase de maturação do composto, de multiplicação da microbiologia. Ela já foi selecionada lá. Aqui nesse composto ela vai ser multiplicada, fica em torno de 6 meses sem tu fazer adição nenhuma de alimentação. Se tu fizer alimentação nela, tu vai antecipar esse tempo. Então se a gente pegar e mexer aqui e movimentar, a gente vai ver que tem a macrofauna, aliás, da biologia, ela tá presente, ó, tá se movimentando no composto. Ela tá aqui, por exemplo, ó, esse daqui é o mais conhecido como piolho de cobra, ó, essa macrofauna aqui, esse micro-organismo, que na verdade já não é um micro, né? É um macro-organismo. Ele só está presente em solos de alta qualidade. O composto biocompleto ele visa a gente recolocar essa microbiologia nesses espaços, aproximar a área de produção agroecológica do sistema natural, de uma mata nativa preservada. E ainda daqui sai o chá biocompleto. A gente coloca aqui o composto e extrai para a água. Ele cria um biofilme na planta, então a primeira ação é por competição. Tu tem um alto nível de biologia boa, então ele acaba criando um biofilme na planta e acaba protegendo a planta. Ou seja, os esporos de fungos patogênicos não conseguem acessar porque esse biofilme protege. Marcos compara que, enquanto a agroecologia está ligada à relação do ser humano com a natureza, os agrotóxicos reproduzem uma lógica de contaminação contínua, que afeta os trabalhadores rurais, os recursos naturais, a fauna, a flora e quem consome os alimentos com excessos químicos. O composto biocompleto regula e equilibra.
a ação do agrotóxico, do fungicida, do inseticida, ele desequilibra, ele deixa uma porta aberta. Então tu acaba entrando num ciclo de aplica um produto, você vai ter que usar outro, tu vai ter que usar outro, então tu vai ficar o tempo todo que a cultura está estabelecida numa dependência de ação da indústria, de produtos da indústria. Então é um pacote que dá lucro para a indústria, ela não visa equilibrar o sistema. O sucesso no uso dos bioinsumos serve também para motivar os assentados a seguir o trabalho. Nós entramos com uma tecnologia de bioinsumos nas lavouras e é possível a gente observar que há um diferencial das lavouras que receberam os tratamentos biológicos em vista das que não receberam. Tanto em termos de sanidade das lavouras, de produtividade e também de parte motivacional também, porque o agricultor, ele observando que a lavoura dele está boa, está bem, motiva a ele trabalhar, ele cuidar. Os preparados feitos na fábrica de bioinsumos Ana Primavesi são mais uma das ações do MST que visam não somente o aumento de produção, mas a transformação da agricultura e da relação do ser humano com a natureza. E é nessa situação que o Movimento Sem Terra tem cumprido o seu papel significativo, que é de realizar e cumprir um serviço para a sociedade, que é trabalhar com a agroecologia, potencializar os processos produtivos naturais, é equilibrar essa relação humano-natureza, é plantar árvores, é produzir alimentos de qualidade. Lembrando que esse mês é conhecido pela Jornada Nacional de Luta pela Reforma Agrária, por conta do que aconteceu em 17 de abril de 1996, o massacre de Eldorado do Carajás, quando 21 sem terra foram assassinados pela Polícia Militar do Pará. Desde então, o MST faz esse período um momento de mobilização nacional para conscientizar sobre a importância da reforma agrária por justiça social no Brasil. Do sul ao norte do país, a gente vai pousar agora em Belém do Pará para tomar um delicioso café da tarde. E sabe o que vai muito bem? Pupunha! E não, a gente não está falando do palmito, que vem do caule dessa palmeira tropical, mas sim do fruto dela, presença certa na mesa de todo paraense. Mariana Castro conta essa história pra gente. Fruto de uma palmeira nativa da Amazônia, a pupunha é muito apreciada no café da manhã e em feiras locais da região norte, onde as bancas se destacam e os clientes escolhem o melhor da safra. É o caso da paraense Clara Maria da Cunha, que não dispensa a pupunha no seu dia a dia. A gente é muito acostumado com pupunha, a pupunha é uma fruta muito boa, ela é uma fruta do Pará, ela é uma delícia. A gente cozinha pupunha, come pupunha, faz doce de pupunha, faz um monte de coisa com pupunha. É uma delícia, é a melhor fruta que tem aqui em Belém do Pará é a pupunha. Uma das poucas frutas consumidas quente, a pupunha pode ser aproveitada de diversas formas, como explica a nutricionista Dianara Oliveira. Ela é normalmente consumida no formato, na forma de palmito, que é mundialmente conhecido, e o fruto, que é a forma mais consumida na região norte. O fruto, ele é consumido como? Ele vai ser cozido na água e sal, em água e sal, e vai compor principalmente as refeições ali do café da manhã e os lanches de uma forma geral, acompanhado de café preto e café com leite. Outras formas de consumo é compota, geleia, conservas, de forma geral, e a polpa da pupunha, ela pode virar uma farinha, que vai compor ali algumas preparações da panificação, como bolo, biscoito, pães. Nas feiras, além da fruta crua, é possível comprá-la já cozida, pronta para consumo. Em Belém, no Pará, essa opção é muito comum próximo a pontos de ônibus, onde as pessoas já garantem um copinho para a viagem. No Ver o Peso, David Barbosa é quem garante o produto. Olha aqui, a pessoa já leva cozida, tem a pupunha crua lá na frente embaixo, tá? Mas é uma pupunha aqui muito especial para você tomar café, do dia a dia, entendeu? Essa é uma das melhores pupunhas. Tem a com caroço e tem a sem caroço, que é a sem a semente, entendeu? São as melhores pupunhas que tem, entendeu?
Olha, essa aqui chega a ter uma banhazinha e ela não tem nem caroço, não tem nem semente essa daqui, tá? Em forma de farinha ou in natura, a nutricionista Dianara Oliveira explica os benefícios da pupunha. Ela tem uma quantidade significativa de vitamina B1, que é importante para o sistema nervoso. Ela é rica em vitamina E, antioxidante, né, que vai prevenir e melhorar o sistema imune também, né, combater e prevenir doenças. Então, ela é muito importante para isso. A pupunha ela é rica em beta-caroteno, né, nessa cor aí alaranjada, vermelha, amarelada. O beta-caroteno, né, ele vai depois se transformar no organismo em vitamina A, e essa vitamina A previne a cegueira noturna, que ela tem uma prevalência aqui na região norte, então esse consumo, né, de beta-caroteno, de vitamina A é importante também. É uma boa fonte de ácidos graxos insaturados, que é o que a gente chama de gordura boa. A pupunha é muito rica em fibra e a farinha da pupunha também tem uma quantidade significativa de fibra também. E além, né, dessas vitaminas e minerais citados, ela é muito rica em ferro, potássio, manganês, né? Então ela vai ser muito importante para a circulação sanguínea, para o metabolismo dos hormônios, né, para a contração muscular. Então ela tem uma importância muito grande. Eu acho importante também deixar claro que dentro do Guia Alimentar para a População Brasileira, a valorização da cultura alimentar local, regional, ela é estimulada. Então, o consumo da pupunha, além de todos os benefícios, né, por conta da composição nutricional, tem os benefícios também de consumir um produto local também, né, valorizando as produções e a economia local também. A pupunha tem destaque no Armazém do Campo, espaço de comercialização do Movimento Sem Terra, o MST, que recebe a produção de assentamentos da reforma agrária, como explica Márcio Jandir, dirigente estadual do setor de produção do MST no estado do Pará. A nossa produção dos assentamentos nossos está direcionada aqui para o Armazém do Campo, que fica na capital, e nós temos no entorno do Armazém do Campo, num raio de 100 km, um conjunto de assentamentos do MST que estão direcionando as suas produções para esse espaço, que é o Armazém do Campo. Uma perspectiva de divulgar a produção da reforma agrária, o nosso compromisso com a produção de alimentos saudáveis e também construir economia local nos territórios. Gisiane Ferreira, coordenadora do Armazém do Campo, reitera a importância da produção e comercialização da fruta. Nós do Armazém do Campo, que trabalhamos com a cultura alimentar dos povos amazônicos, entendemos que é imprescindível a gente, além de comercializar a pupunha, mas também colocar no nosso cardápio. Ela complementa o nosso cardápio aqui do Armazém do Campo, com o nosso café, que vem também das áreas de assentamentos e acampamentos da reforma agrária. Sem sombra de dúvida, a pupunha também é uma resistência para nós, é defender e fortalecer a nossa cultura alimentar amazônica. A pupunha está no quintal de casa, está no prato, está na feira, está no café da tarde, então também está no livro da escola. Se é um alimento tão presente no dia a dia da população, por que não pensar na alfabetização a partir dela? No caso, na palavra, nos fonemas, sílabas, vogais e consoantes. É isso que propõe o ensino cubano, introduzido desde a Revolução a partir dos anos 60. Falar de educação a partir do território. Foi assim que a ilha zerou o analfabetismo. A reportagem é de Gabriel Vera Lopes. Apesar das dificuldades econômicas, durante décadas, Cuba conseguiu construir um modelo de educação que se tornou um verdadeiro exemplo para o mundo todo. Após o triunfo da Revolução, Cuba foi o primeiro país da América Latina e do Caribe a se declarar um território livre do analfabetismo, graças a uma campanha de alfabetização. Desde então, a educação na ilha foi concebida como uma educação voltada para o desenvolvimento integral dos indivíduos e da comunidade. É por isso que a pedagogia cubana tem um forte conteúdo comunitário, como conta a professora da escola primária, Ania Hernández. En la escuela
Na escola, as crianças têm um relacionamento muito forte com a comunidade em que vivem. Nós nos inserimos na comunidade e atendemos às instituições de uma forma que as crianças se sintam parte de seu ambiente. Elas visitam os centros de trabalho próximos, interagem com eles, trazem suas atividades culturais, coral, músicas, dança. E essas instituições contribuem para o nosso centro, nos fornecendo treinamento e, às vezes, recursos especializados que podem aprofundar a educação das crianças e proporcionar para elas outros conhecimentos que estão fora do currículo, mas que ajudam a prepará-las para a vida. Uma parte essencial do ensino das crianças é aprender sobre a auto-organização da comunidade, com os colegas da escola. Para isso, as crianças mais novas participam da organização Pioneiros José Martí, semelhante à organização de escoteiros, onde, durante as atividades, também aprendem a discutir as diferenças. Anne Hernandes fala mais sobre isso. Eles são os pioneiros que organizam o trabalho na escola, realizam atividades culturais, mas também atividades de limpeza, trabalham na horta da escola, semeiam, ajudam os professores e até mesmo desempenham um papel de liderança na preparação das aulas. Há um movimento de monitores que podem ver os alunos dando aulas, organizando o trabalho em equipe, até fazendo visitas aos companheiros de classe que estão doentes. Eles organizam as casas de estudo, autogerenciando diretamente o próprio conhecimento sob a supervisão de um professor que os orienta. Eles desenvolvem valores humanos como solidariedade, ajuda mútua, autogerenciamento e oferecem a eles uma ampla gama de soluções para problemas da vida real, com os materiais que têm em mãos. Ou seja, nós os preparamos para a vida. Os projetos de auto-organização são compreendidos em todo o sistema educacional. Assim, durante a universidade, os alunos que quiserem podem se inscrever para dar aulas em nível intermediário e, assim, ajudar os futuros estudantes universitários. A estudante de Direito, Laura Isabel, gosta da iniciativa. Acho que o projeto em si, a iniciativa, é muito importante. Como jovens, sabemos que passamos por esses níveis de ensino há relativamente pouco tempo e entendemos as necessidades dessas crianças. Em primeiro lugar, elas precisam de professores que as ajudem nas matérias em que têm dificuldades. Em segundo lugar, o contato com jovens universitários é enriquecedor em qualquer nível de ensino. Primeiro, as crianças passam a ver a universidade de uma perspectiva mais próxima e acessível. Segundo, ter professores jovens pode ser motivador, ajudando-as a se abrir mais para as disciplinas e não vê-las como algo tedioso. Para os jovens que participam do projeto, a experiência também é valiosa, especialmente para aqueles que seguem carreiras como pedagogia. Apesar das conquistas educacionais de Cuba, que permitiram que o país fosse o primeiro da América Latina e do Caribe a desenvolver uma vacina contra a Covid-19, a educação na ilha caribenha ainda precisa enfrentar o bloqueio econômico, que dificulta o desenvolvimento da educação todos os dias. Como reflete a professora Anne Hernandes. Temos um direito conquistado, o direito à educação. Nós nos esforçamos como instituição, como professores, como governo, para que essas crianças tenham a melhor educação. Mas o governo dos Estados Unidos, com o embargo econômico e o bloqueio, nos sufoca, nos limita com este bloqueio. Eles fazem com que a educação perca qualidade no sentido de recursos escassos, mas nós crescemos porque temos os recursos humanos e sempre os professores. Os professores cubanos tentam fazer com que a educação cresça e dê frutos, e as conquistas podem ser vistas dia a dia. Olá, me chamo Wellington Souza, falo aqui de São Paulo, do bairro do Bexiga. Faço parte do coletivo Negros do Bexiga, coletivo esse que foi criado em 2018
com o objetivo de contar e registrar a história e a memória das pessoas negras que vivem nessa comunidade. De 2018 até agora, registramos dezenas de histórias. Em 2024, lançamos nosso primeiro documentário, o documentário Negros do Bexiga, que traz a história de 10 pessoas negras importantes para essa comunidade. Além desse trabalho de registro de memória e do documentário que lançamos, também temos um roteiro de afroturismo. Roteiro esse aonde caminhamos por 10 pontos importantes da comunidade, contando a história do bairro através da memória e da história negra. O Bexiga já foi um quilombo, o Quilombo do Saracura. E se você quer conhecer um pouco mais do trabalho do coletivo Negros do Bexiga, conhecer as histórias que registramos e ter acesso ao nosso documentário e saber um pouco mais sobre esse roteiro de afroturismo, siga a nossa página no Instagram, @Negros do Bexiga. Muito obrigado! Grande abraço, Wellington. Parabéns por essa iniciativa e viva o bairro do Bexiga e toda a sua população. E para encerrar o programa, está na hora de salivar. Hoje a nossa chefa Rema Soto nos ensina uma receita vegetariana deliciosa com tofu. E atenção que ela preparou tudo isso num lugar que a gente pode chamar que é a Casa da Comida de Verdade. Oi, meus amores, tudo bem? Olha onde que eu tô, no Armazém do Campo, o lugar onde a gente encontra produtos orgânicos e saudáveis. Mas hoje a gente tem uma receita de verão. Ficou curioso? Vem comigo! Para essa receita, a gente vai precisar de 500 gramas de macarrão, 400 gramas de tofu, 150 gramas de tomate cereja, uma cebola roxa, agrião, sal, molho de soja, mel, pimenta do reino. A gente já tem todos os nossos ingredientes. Vamos lá na cozinha? Então, meus amores, eu falei, a gente está no Armazém do Campo e também na cozinha do Armazém do Campo. Linda e grande também. Então, para nossa receita, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cozinhar nosso macarrão. Água fervente, eu já coloquei o sal. E aqui é só aguardar ele ficar al dente. Pronto. Vamos escorrer. Pronto nosso macarrão. A gente vai deixar ele esfriar. Enquanto isso, vamos nos vegetais. Vamos cortar a cebola? Agora o tomate no comprimento, desse jeito. Pronto. E o agrião, essa partezinha aqui, ele é meio incômoda para mastigar, sabe? Esse rabinho aqui. Então a gente corta bem aqui. E nosso macarrão já está frio. Vamos lá? Perfeito. Esse macarrão aqui, ele é orgânico, ele é artesanal, feito com cenouras. Então, a gente tem um passo a mais, que é nosso molho, grelhar nosso tofu, mas já a gente tem todos os nossos ingredientes prontos. Então, qual que é a medida desse nosso molho? A gente tem que ter em conta que é para temperar nossa salada, mas também para temperar nosso tofu e grelhar. Aí eu coloco tipo umas 4 colheres de azeite. A gente coloca esse shoyu, ele é orgânico, então ele não tem corante, sabe? E aqui eu vou colocar 4 colheres também. E o mel vai ser a metade da quantidade de nosso azeite. Então, esse mel, ele é orgânico, então ele é espesso e purinho. A gente mistura muito bem tudo. E tá faltando uma pitada de sal. Só uma pitada, tá?
já a gente tem nosso molho. Eu vou dividir ele. Aqui eu passo nosso tofu e a gente vai para a grelha, tá bom? A pimenta do reino, estava esquecendo. Meu Deus. Agora a gente corta nosso tofu. Mais ou menos um dedo, sabe? Como a gente faz? A gente coloca aqui, todos aqui, e à medida que vai colocando na frigideira, vai pincelando. Pronto. Deixa eu ver. Opa! Perfeitos. Que cheiroso. Olha que lindo. Agora é só montar nossa salada. Vamos lá? A gente pega um recipiente grande, porque tudo tem que se incorporar. Vou colocar só essa quantidade. Vou colocar metade do nosso molho. Que delícia! Tem um cheiro maravilhoso. Cebola. E a cebola eu vou misturar. Aí vem o tomate. Vou deixar alguns para decorar. Eu vou colocar um tiquinho de sal, porque o tomate ele não tem sal. Cebola também não. Meia pitadinha de sal. Metade das folhas. Só vou trocear. Expõe um pouco de nossas folhas aqui. Do jeito que você quiser. E aí eu vou colocar. Na possibilidade, sem lactose, para as pessoas que têm alguma intolerância, e o tomate. Fácil, né? Fácil, rápido, saudável e prático para fazer com a família, com os amigos, com a galera. Faz aí, marca a gente nas redes sociais, experimenta, testa coisas novas. O agrião pode ser substituído por espinafre ou por alface, se você tiver. Se não tiver tomate, corta aí uma beterraba, corta aí uma cenoura, qualquer coisa. O importante é que a gente se alimente, mesmo se alimente sem produtos, sem venenos, e fique junto, porque o melhor alimento é o amor. Mas você já sabe, né? Agora é minha vez. Gente, e assim a edição de hoje fica por aqui, não sem antes agradecer demais a sua parceria e lembrar que se quiser falar com a gente, anota o nosso zap, o número é 11 999 22 9623. Outro recado é que de segunda a sexta-feira nosso programa tem uma versão em podcast com entrevistas aprofundando esses mesmos debates. É só procurar na sua plataforma preferida por Conversa Bem Viver. De qualquer forma, semana que vem a gente está de volta aqui nas telinhas e eu tô te esperando, hein? Até lá! Tchau, tchau!